Olá, bom dia! Você está assistindo ao Repórter Visual, um programa acessível da TV Brasil. As novidades sobre o nosso programa você também pode acompanhar pelo facebook.com/Visual TV Brasil. O Repórter Visual começa agora, o primeiro programa jornalístico da TV brasileira feito em Libras. Este mês é conhecido como Fevereiro Roxo, época de conscientização sobre 3 problemas de saúde que não têm cura: a fibromialgia, o lúpus e o Alzheimer. Hoje vamos falar sobre a fibromialgia, doença que provoca fortes dores musculares e pode causar até depressão. Ana Fabiola adequou o tratamento de fibromialgia à sua rotina e continua trabalhando. A doença foi diagnosticada depois de 10 anos sentindo dores que começaram nos pés. Eu sentia muitas dores para caminhar, para subir e descer escada. E aí eu comecei em ortopedistas, fisiatras e ninguém descobriu o que tinha. E por último, depois de 9, 10 médicos, eles me encaminharam para um reumatologista. E aí, no final das contas, eles diagnosticaram como fibromialgia. Ela tem um filho de 4 anos, o Kevin. A dor que sente é muito forte e limita as escolhas dela. Num dia chuvoso, você vira para uma criança de 20 quilos e fala para ela: oi, filho, eu não vou conseguir te carregar no colo hoje por 300 metros do estacionamento até a porta da sua sala. Porque é difícil, para o corpo é pesado. A fibromialgia é uma condição que se caracteriza por dor muscular generalizada e crônica. Ela é acompanhada de sintomas como sono não reparador e cansaço. Também pode haver distúrbios do humor, como ansiedade e depressão, além de problemas de concentração e de memória. Na fibromialgia, a dor não vem de uma alteração física, é o sentimento de dor que é aumentado em todo o corpo. Os médicos já entenderam como a doença funciona, mas a causa dela ainda não foi determinada. Alguns pacientes desenvolvem a fibromialgia depois de uma dor localizada maltratada ou uma doença grave ou trauma físico. O tratamento inclui medicamentos para diminuir as dores, relaxantes musculares, além de sono e atividade física regulares. Então, o paciente precisa olhar para esses 3 pilares: atividade física regular, um sono que seja adequado e o uso correto das medicações. Se eu faço 1 ou 2 desses pilares, o tratamento pode não ter o melhor desfecho. O noticiário sobre o coronavírus faz lembrar de diversas ocasiões recentes com outras epidemias. Isso porque as formas de contaminação e as maneiras como as doenças se espalham muitas vezes são parecidas. As condições de mundo de hoje podem facilitar a propagação dessas doenças, mas também aprimorar os diagnósticos e tratamentos. A epidemia do novo coronavírus lembra outros casos que aconteceram nos últimos 20 anos, como a gripe aviária, gripe suína e o ebola. Nenhuma dessas epidemias aconteceu por acaso. O avanço da cidade sobre áreas que antes eram mata tem um papel importante na disseminação de novas doenças, já que a maioria desses vírus atacam originalmente animais. Após sofrerem mutação, passam a infectar também os seres humanos. Conforme você tem o desmatamento, você entra em contatos com vírus que a gente não tinha contato antes, né? Então, as populações que ficam na fronteira entre o desmatado e o silvestre têm mais contato com zoonoses que antes nós não tínhamos tanto contato. Como a China tem mais de 1 bilhão de habitantes, com cidades onde a densidade populacional é muito alta, a transmissão acaba se acelerando. Além da urbanização, o grande número de deslocamentos por avião hoje em dia também contribui para que um problema se torne global em pouco tempo. A cada vez que surge um novo vírus, vem também o medo de uma epidemia em grandes proporções. Mas será que hoje, com todos os avanços da medicina, seria possível repetir um cenário como aquele da gripe espanhola? A doença se espalhou pelo mundo em 1918, ao fim da Primeira Guerra Mundial. O número de mortes gira entre 20 e 50 milhões, segundo a Organização Mundial da Saúde.
No Brasil, o presidente eleito, Rodrigues Alves, morreu da doença antes de assumir o segundo mandato no cargo. Para este infectologista, é praticamente impossível acontecer hoje um surto dessas proporções. Vírus tão graves, com capacidade de causar doença grave, como aquela da gripe espanhola, nós tivemos. Só que a nossa capacidade de diagnosticar, de isolar as pessoas, de tratamento intensivo, de suporte respiratório, nesses últimos 100 anos, melhorou muito e modifica muito a mortalidade. Sol, chuva, nublado, relâmpago. Uma pesquisa divulgada mostra que o brasileiro está mais preocupado em consumir produtos que causem menos prejuízo à natureza. Na hora de ir às compras, você se preocupa em consumir produtos que causem menos impacto ao meio ambiente? Eu tenho 2 filhas vegetarianas, então uma delas fez essa opção exatamente pela parte dos animais, né? Então hoje eu realmente presto muita atenção nisso, na parte do ambiente, do que foi do relação aos animais, então realmente eu olho tudo na composição, isso é verdade. Os produtos que compramos consomem recursos da natureza para serem feitos e depois produzem lixo na hora do descarte. É por isso que 4 em cada 10 brasileiros conferem se os itens da prateleira são ambientalmente corretos antes de comprar. Os números são de um levantamento da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Segundo a pesquisa, 19% dos brasileiros querem saber sempre se o fabricante dos produtos adota procedimentos para prejudicar menos o meio ambiente. Por exemplo, quanto de resíduos e poluentes foram jogados na natureza para que o item ficasse pronto. Outros 19% conferem, às vezes, o quanto o produto é sustentável. E 41% não se preocupam nunca com a questão. O consumidor preocupado com o modo de produção do bem e não apenas com o preço que ele vai pagar e a qualidade do bem, né? Então ele quer saber se aquele produto ele trata mal os animais, no caso de alimentos, ou se ele trata mal os trabalhadores, ou se ele degrada o meio ambiente. Para a Confederação Nacional da Indústria, esse interesse de parte dos brasileiros por produtos que não agridem o meio ambiente incentiva as indústrias a investirem em soluções mais sustentáveis. Uma indústria que cola o seu nome à proteção do meio ambiente, tá? Ela continua vendendo para aqueles outros consumidores, mas ganha ainda pontos a mais naquele consumidor mais preocupado com o meio ambiente. E isso até nos mercados externos, principalmente, onde você tem uma sociedade ainda mais preocupada, mais consciente, né? Nos casos dos países desenvolvidos. Você sempre procura um veterinário antes de dar algum remédio para o seu animal de estimação? Especialistas fazem um alerta. Improvisar na medicação pode piorar a saúde do seu bicho. André adotou esta gatinha há 4 meses. Hoje é a primeira consulta de rotina com um médico veterinário. Para saber como é que ela está, né, a saúde dela e ver se ela precisa fazer algum exame, como é que vai ser tomar a vacina. De acordo com o Instituto Pet Brasil, em 2018 havia quase 140 milhões de animais de estimação no país. Em 2013, o IBGE já contabilizava mais de 132 milhões. As consultas periódicas no veterinário são importantes para acompanhar a saúde do animal de estimação, como o cronograma de vacinas e o estado clínico do bicho. E se surgir algum problema, o diagnóstico do veterinário é imprescindível. Muitos remédios que tomamos são tóxicos para os bichos e as doses são muito diferentes. Você pode intoxicar por superdosagem ou até mesmo envenenar, né? Porque tem alguns princípios ativos da medicina humana que são tóxicos para cães e gatos, né? Que é o caso do paracetamol, que é bem conhecido, mas não sabe que às vezes pode estar numa superdosagem ou pode ser uma medicação que o animal não vai saber metabolizar. Além da possibilidade de envenenamento, os medicamentos usados de forma errada e indiscriminada, especialmente os antibióticos,
põe em risco a saúde de todos. O princípio é o mesmo entre os humanos. Antibióticos usados sem necessidade podem tornar as bactérias mais resistentes. O animal às vezes não se cura ou ele tem uma melhora transitória e isso faz com que pode piorar o quadro clínico dele, ele pode ficar mais comprometido, ter outras doenças associadas e uma coisa que sempre preocupa a gente é que às vezes ele pode fazer algum nível de imunossupressão, diminuir a sua resistência pelo uso inadequado do fármaco, do remédio, e isso vai fazer com que ele possa morrer. Por isso que a gente fala que a correta orientação da prescrição e aquisição do fármaco, do produto, do remédio, a partir de uma receita veterinária é essencial. O Repórter Visual fica por aqui. Pelo WhatsApp você tem um canal direto de comunicação com a gente. Anota aí o número 021 974 522 300. Muito obrigado pela companhia. Bom dia para você. Tchau.